Jorge, bem-vindo ao Farming, meu irmão. Obrigado, Orlando. Prazer estar aqui, né? Ainda mais da forma como aconteceu, né? Os astros ali se alinharam para poder estar aqui. E sempre é importante a gente poder ter oportunidade de educar a galera em relação a isso. Acho que é uma linha que a gente segue muito parecida em relação à seriedade do impacto que o nosso conteúdo causa, né? Sim. Então, hoje, infelizmente, por conta, e eu entendo, né? Virou uma forma, até de certa forma, um pouco mais simples de tentar enriquecer através de visualizações, de like. E então a galera acaba levando um conteúdo muito mais para lacrar, para gerar um impacto do que para realmente educar. Então, acho que a nossa linha é parecida e poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, né, de viver isso todos os dias, atendendo homens do Brasil e de fora do país, né, ali sozinho, eu e ele na nossa, né, na minha clínica. Isso me dá um know-how muito bacana, uma vivência assim em loco de como que o processo de amadurecimento ele impacta em diversas áreas da vida do homem. Então, poder trazer essas informações, compartilhar com a galera, acaba sendo algo importante e vai ser um prazer explorar ao máximo esse tema aqui com você hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, cara. Obrigado. Foi interessante você trazer esse ponto muito sensível, né? Hoje eu estava até falando com o meu sócio. Eu falei, cara, eu quero cada vez mais gerar um conteúdo que tenha uma estética bacana, um áudio bacana e cada vez mais profundo sem ser chato. Porque eu acho que é dessa forma que, ainda que eu não fique engajando, viralizando, virando aquele auê de briga de homem e de mulher nos comentários do meu perfil, eu quero que as minhas publicações elas tragam ali pequenas pílulas de conhecimento, mas conhecimento profundo do cara, não ficar falando dos outros. Eu quero que o cara ele se perceba, eu quero que o cara amadureça, eu quero que o cara seja mais forte, mais feliz, enfim. Ainda que eu me negue a gerar conteúdos, Jorge, que são sensacionalistas demais, que, não, se você falar isso aqui, você vai viralizar, você vai engajar, você vai pro hype. Cara, não é para isso que eu comecei isso aqui. Eu percebo que você também pensa, e por isso que você veio, né? Por isso que você aceitou o convite, porque você percebeu que eu de certa forma, apesar de às vezes fazer uma outra brincadeira aqui, lá no Instagram, que tem um núcleo, que é um núcleo de trazer seriedade para a coisa, porque isso aqui não é brincadeira, né? Desenvolvimento pessoal não é brincadeira. Jorge, sabe o que eu queria que você dissesse pro pessoal? Como é que você foi parar nesse negócio de psicoterapia, cara? Rapaz, inclusive vindo para cá, eu tava pensando nisso, né? Porque eu fui professor de química durante 19 anos, né? Dei aula de química, cara? Fiz química na UFG. Que virada que você deu, hein? Fiz química na UFG. E durante 19 anos, né, fiquei trabalhando aí nas maiores escolas de Goiânia. E há exatos 11 anos atrás, né, em 2012, era Dia dos Professores, dia 15 de outubro, e aí eu recebi a notícia que o meu irmão tinha falecido num acidente de carro. Né? Então, eu estava treinando na academia, e aí me ligaram e falaram, olha, seu irmão faleceu e tal, e aí eu lembro, né, que eu peguei meu carro e fui fazendo um caminho, inclusive foi o caminho que eu estava passando quando estava vindo para cá. Né? Porque você morava em outra casa. Exatamente, falado, né? Por isso que eu me recordei, né? E aquele momento, em 2012, ele foi um momento muito impactante, né? Porque foi uma morte muito violenta, né? Então, um acidente automobilístico, meu irmão tinha 32 anos, muito então novo. Eu tive que ir naquela experiência de IML, reconhecer corpo, escolher o caixão que ele ia usar, escolher a roupa que ele ia usar. Então, querendo ou não, ali meio que me tirou do mundo de Nárnia. Ele é de 80, seu irmão. Meu irmão era de 80. Era de 80, eu também. Exatamente, de 80. Eu também. Exatamente, meu irmão era de 80. E aí, cara, aquela situação, ela meio que quebrou, né? Aquela bolha que eu vivia, porque eu achava que a vida era aquela mediocridade de ter um trabalho aparentemente legal, que ganhava um saláriozinho legal, tinha um apartamentinho já que financiado, já tinha um carrinho bacana, e ali foi uma ruptura muito abrupta. Então eu mergulhei num processo depressivo, não sabia, né, que era um processo depressivo, e aí eu fui fazer aquilo que eu era acostumado, que era estudar. Então comprei um livro, esse livro já de certa forma trouxe uma esperança, né, falou, pô, que informação legal, já me ajudou a dormir um pouco melhor. Lembro, chama Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. O do Anthony Robbins, famoso. Foi o primeiro livro. Uhum. E aí, quando eu li o livro dele, e aquilo começou a me direcionar, depois eu comprei outro, e aí na hora eu tive uma inspiração, eu falei, cara, pô, que legal, né, poder trabalhar com isso. E aí eu comecei a pesquisar. Né, falei, nem sabia como é que pesquisava, como é que eu ia trabalhar nessa área, e naquela época, em 2012, estava tendo um boom muito grande das escolas de coaching no Brasil. Verdade. Tava explodindo. O IBC e o SPC estavam destruindo no Brasil inteiro. E aí eu peitei, falei, cara, é isso.
Então é minha primeira porta, né? Então eu vou me matricular, fiz a minha inscrição, na época era caro, R$ 6.000 em 2012. Dinheiro pra caramba. Eu não estava vivendo um momento profissional e pessoal muito bom por conta do abalo que eu tinha sofrido, então meu relacionamento estava declinando, eu estava perdendo algumas aulas, né, porque estava muito mal, então já era um momento financeiramente difícil, mas eu senti que era o caminho. Você é mais novo. Eu sou mais novo, né? Eu era 3 anos mais novo que ele. E aí, fiz a primeira formação, né? Como eu dava aula, e a formação era assim, a metade da formação era em julho, nas férias de julho, e finalizava em setembro. Então, quando eu saí da primeira parte, eu já comecei a falar para meus alunos que eu atendia. No coaching, né? No coaching. Falou, tô atendendo, porque lá, bicho, era uma loucura. Os caras falavam que você podia ser coach de tudo, aquilo me estranhou muito, né? E aí tinha mulher lá que era ex-garota de programa, e o cara falando que ela podia ser coach de noivas. E aí eu vendo aquela loucura, tinha uns 8 pastores no negócio, lá no meio e tal. Eu falei, meu Deus, que loucura. Tinha para todo gosto. Para todo gosto. E assim, um povo que foi lá para se tratar e tal, cara, e eu querendo trabalhar, né? Aí voltei, e aí alguns alunos me procuraram, né? Para coach de estudo e tudo mais. E foi minha primeira experiência. Então, eu usei as ferramentas que eles me deram ali repetidamente até chegar ao segundo módulo. Aí no segundo módulo eu consegui aplicar as outras ferramentas, né? Terminei o curso. E ali não parei mais. Aí dali eu fiz outras formações nessa área, fiz formação em PNL, caí primeiro numa parte esportiva, que eu gosto muito de esporte, né? Então comecei a atender uma equipe de tênis e uma equipe de judô. Né? Pela PNL? Com coaching, né? Coaching esportivo. Coach esportivo. E em paralelo atendendo os alunos. E aí, o professor de tênis, que hoje é um grande irmão que eu tenho, ele falou, Jorge, eu preciso desse trabalho seu. E aí foi a primeira vez que eu fiz um processo de coaching com um adulto. Né? Até então eram os garotos e tal. E o resultado foi muito bom. E aí ele começou a me indicar. Então depois veio outra pessoa, que depois veio outra pessoa. E aí eu fui entrando. Em 2014 cheguei na hipnose. Aí na hipnose comecei a mergulhar profundo, estudando muito. E aí depois da hipnose a psicologia, né? Entrei nas dinâmicas de estratégia de mudança, de terapia, e aí não parei mais. Então, assim, a minha entrada, né? Assim, essa mudança radical de vida aconteceu por um momento de ruptura, né? Um momento importante na vida de qualquer um, que é quando você perde algo muito intenso. E a partir daquela perda, eu tive essa oportunidade de seguir um novo caminho e hoje eu posso dizer com toda certeza que foi o evento mais importante da minha vida, porque se não fosse, né, ter acontecido aquela fatalidade, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, que é surreal, né, de pensar quando eu comecei lá atrás, 10 anos atrás, esse ano completou 10 anos, de ver como é que eu estou hoje, né, da forma como eu vivo do meu trabalho, né, do respeito que eu conquistei, dos resultados que eu alcancei, de como as coisas estão fluindo. Então, minha trajetória foi essa. É curioso, porque eu tive algo um pouquinho parecido. Eu passei por um luto de fim de relacionamento. E foi onde eu comecei a querer olhar para mim, ler, pesquisar, fui parar na PNL, fui parar no coaching também. Cara, como é que a trajetória da galera é parecida? É porque faz sentido, porque de certa forma o coaching ele tem uma porta de entrada que é relativamente tranquila, é rápida. Né? Eu vou fazer isso aqui. O cara não pensa, fala, não vou entrar na psicologia, ficar 4, 5 anos. Não, o cara já quer fazer algo rápido. E o que eu não gosto, o Jorge, da galera que fica brigando entre si, coach que briga com fulano, que o psicólogo da TCC que briga com o constelador, que briga com não sei o que. Eu acho que tem uns momentos, né, em que você assimila, alguma coisa funciona para o camarada bem, outra não funciona tanto. E eu acho legal no coaching que ele tem um poder de ação, assim, de movimento, né, de empurrar. Ele é básico nesse sentido, assim, é evidente que ele não se pretende ir lá nas profundezas, exatamente, né? Nos BOs, o cara lá da infância, não é nem a finalidade dele, mas ele tem um poder de colocar o cara em movimento, que é algo que particularmente eu acho bacana, que eu acho que vez ou outra acaba fazendo falta, né, para alguns caras que participam aqui do nosso conteúdo hoje. Então você tem gente que vem de fora para atender com você. Você tem clínica presencial? Tem clínica presencial, mas atendo online, galera do Brasil que está espalhada pelo mundo todo. Hoje eu atendo muito profissional, né? Então o pessoal que vem muito nesse acompanhamento terapêutico para profissional. Então aí assim eu consigo diversificar bastante. E é engraçado porque a gente viveu esse processo da demonização do coaching, e justificável, né? Porque sempre quando você tem uma barreira de entrada muito baixa, o nível cai muito, né? Então, eu super entendo. Então, o pessoal confundiu
o coaching, que é o processo, com os coaches, né? É. E aí, como tem uma galera muito adoecida, né, e adora pegar, né, pegar um público fragilizado e urubuzar, né, é uma dinâmica natural do ser humano, e isso é mais evidente no ambiente do desenvolvimento humano, paradoxalmente, né? Como você falou, quando você vai fazer uma faculdade de psicologia, chega a beirar o ridículo, né? Para gente que tem um pouco mais de maturidade e vivência, a gente percebe por que o mundo da psicoterapia ele ainda está tão atrasado, né? Por que algumas pessoas têm ainda uma certa resistência. Justamente por isso, pessoas que ficam defendendo bandeiras ao invés de estudar todas elas, né, sem nenhum tipo de preconceito, e aí, obviamente, começar a incorporar no seu arsenal aquelas do qual você tem mais afinidade. Perfeito. Né? Acho que isso é natural. Mas eu, como psicoterapeuta, eu tenho que ter uma noção de psicanálise, eu tenho que ter uma noção de cognitiva comportamental de primeira geração, de terceira geração, eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento das ferramentas de Gestalt, de hipnoterapia, porque em cada momento você vai usando essas ferramentas de uma forma simbólica. Porque tudo envolve esse processo de vivencial, né? O cara entender alguns fatores de uma forma mais vivencial. Então, eu pelo menos sigo nessa linha, que o cara para ser hoje um psicoterapeuta, eu acho que é por isso que tem tantos poucos bons profissionais, é porque a grande maioria da galera não entendeu isso, que você tem que ser um profundo estudioso de tudo que está vinculado à mente humana e, além disso, ser capaz de internalizar isso na sua vida. Então, eu tenho uma premissa que é assim: para que eu possa conduzir o meu cliente em determinada situação, eu tenho que ser um modelo para ele. Perfeito. Porque o processo de reparentalização envolve isso. Eu ser um novo modelo parental para alguém que não teve um modelo saudável. Então, se eu atendo um cliente obeso e eu preciso trabalhar com ele a importância, né, da atividade física, principalmente da musculação, porque quando você fala com as pessoas leigas sobre atividade física, o cara acha que uma caminhada vale, né, um andar de bicicleta vale. O cara precisa entender que não, ele tem que levantar peso, né, que ele tem que começar a ir para uma academia, e eu preciso ser o exemplo. Então, eu tenho que estar numa condição física razoável, né? Eu vou atender questões que demandam relacionamento. Então, eu tenho que ser um exemplo de relacionamento. Eu tenho que ter um relacionamento maduro, saudável, uma constituição familiar bacana. Então, eu vivo muito isso. E eu percebo que grande parte dessa galera, infelizmente, não consegue replicar na própria vida aquilo que estuda. E aí vira essa coisa ridícula que era um monte de gente definindo regras aleatórias, né, ou direcionando como as pessoas devem viver. Eu acho que no nosso papo de hoje a gente vai poder trabalhar muito em relação a isso com a galera masculina, né, que está buscando um caminho, do cara entender que enquanto ele estiver tentando se encaixar em um molde específico, esse cara nunca vai desenvolver a força que ele necessita.